Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a colocarem um forro no seu top, na sua peça de crochê, pra ficar dessa forma ou até melhor, tá? Eu sei que vocês vão arrasar e vão colocar até muito melhor do que eu. A costura fica bem delicada, muito bem feita, que eu usei um fio específico que eu já vou mostrar aqui pra vocês na lista de material. Nós vamos precisar de uma tesourinha, uma agulha de costura da sua preferência, linha. Geralmente eu uso esse fio, que é um fio mais invisível para fazer costura de forro, a costura dos elásticos dos biquínis que eu faço também. Mas para ficar mais fácil de vocês verem, né, o ponto, eu vou estar usando esse fio aqui vermelho, que é para dar para enxergar bem como que eu faço o ponto aqui na peça. E também vamos precisar aqui de alfinetes da nossa peça de crochê, né, que é a estrela. Essa daqui, ela já está do avesso ao top margarida. Ele tem encaixe no nosso vestido Liberty, que eu mostrei pra vocês no início, né? E o tecido que a gente vai usar pra forrar essa peça, pode ser esse tecido aqui, que é um tecido específico pra forro mesmo, de peças. Ó, esse aqui é um shortinho. Pode ser esse tecido, que é um tecido pra biquíni. Esse é um tecido para biquíni bem fininho. E como eu trabalho com biquínis também, né? Mas como eu não vou usar ele pra fazer biquíni, porque eu acho ele muito fino, muito fininho mesmo, sabe? Acaba marcando muito na hora que eu uso o biquíni e tal. Eu vou deixar ele pra forro. Eu vou usar esse tecido aqui pra forro aqui do nosso top. Ou então, a gente pode estar usando também um tecido mais respirável. Esses tecidos de roupas fitness mesmo, sabe? Que vai ajudar a pessoa não esquentar muito e tal. É importante que sejam tecidos bem frescos mesmo, por se tratar de uma peça de verão. Se fosse uma peça de inverno, daí a gente poderia estar usando um tecido mais quente, né, mais pesado, pra manter o calor ali. Mas como é uma peça de verão, é interessante que a gente use tecidos mais fluidos, tecidos mais frescos, pra não esquentar muito. Bom, pra começar, como eu falei pra vocês, eu vou estar usando o tecido pra biquíni. E esse tecido, ele é maravilhoso também pra colocar forro em peças de verão, exatamente porque ele tem uma boa elasticidade. E a gente sabe que o crochê, principalmente quando feito com fios de algodão, ele acaba cedendo, né? Então, essa característica dele de esticar, quando a gente puxa e tal, vai ser ótimo aqui pra nossa peça, porque ele vai acompanhar aqui o movimento do crochê, né? Depois não vai ficar sobrando ou faltando tecido aqui na peça, porque ele vai acompanhar esse movimento aí da peça no corpo. Eu vou começar, então, aqui tirando a medida do meu top. Precisa medir aqui na largura dele, né? A gente vai tirar a medida dessa parte aqui mais centralizada, esses últimos squares desse lado e esses últimos squares desse lado, eu não vou medir eles, porque essa parte ela vai ficar nas costas. A parte que vai aparecer os seios, essa parte aqui da frente, né? Então, vou colocar tecido somente nessa parte aqui mais centralizada. Então, aqui, vou medir no início aqui do square, essa parte aqui de cima também não precisa. Ó, deu aqui 14 centímetros, a medida dos dois squares. E essa medida aqui, 14 centímetros e mais... Vou arredondar 30. Eu vou anotar aqui só pra eu não esquecer, que eu esqueço isso. Eu sou muito esquecida, gente, em alguns momentos. Quando eu fico pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Daí, beleza, tirei aqui a medida do meu top, a medida da parte, né, que a gente vai colocar o tecido. Agora, a gente vai medir e marcar aqui no tecido exatamente essas medidas ali. Né, então, deixa eu ver aqui um lado. Ó, esse meu tecido, ele tem essas listrinhas aqui, ó. Eu vou usar elas como referência, né? Aproveitar que essa partezinha aqui tá mais retinha também. Deixa eu só ver se aqui dá 30 centímetros. Essa parte aqui dá bem tranquilo aqui os 30 centímetros. Até passa um pouco, que é perfeito, porque eu vou precisar de uma margenzinha pra costura. E aqui na parte do comprimento,
Deixa eu ver. Foi 14, né? Eu vou deixar aqui com 18. Que é o que eu vou precisar também de margem pra costura. Ó, marquei ali 18 centímetros. Aí eu vou vindo aqui caminhando. E marcando 18 centímetros ao longo do tecido. 18. Pra não ficar torto, porque eu não tenho uma régua, né? Então, vou fazendo isso exatamente pra não ficar torto. Mas se tiver uma régua, é bem mais rápido, não demora tanto assim. Pronto. E aqui eu risquei. Deu meus 18 centímetros. Vamos medir aqui pra ver se tá... Que deu 32,5 mais ou menos. 32,5 mais ou menos, certinho. Agora eu vou terminar de riscar aqui. Pra tentar deixar mais certinho também. E vou cortar aqui meu forrinho. Pronto, já cortei meu forro, medido, certinho. Agora eu vou pegar aqui o meu top de crochê, vou colocar aqui em cima de novo. E vou colocar o meu top aqui em cima, pra ver se ficou certinho e tá perfeito. Ó, sobrou uma margenzinha aqui pra costura. Ótimo. Vou deixar o lado branco pra dentro. Ou será que eu deixo esse? Eu já tenho um top que ficou exatamente esse lado aqui pra dentro, que é o meu. E assim, gente, não aparece muito, ó. Ele tá até um pouco sujo. Olha, não aparece muito esse detalhe do brilho lá dentro e tal. Fica bem disfarçado mesmo, sabe? Até mesmo porque o crochê tampa bastante. Então, não fica aparecendo tanto. Vou até deixar uma foto minha usando o top pra vocês verem como fica. E fica até um efeito legal do brilhinho por baixo. Eu gosto. Então, eu vou deixar assim, até mesmo porque esse brilho que o tecido tem, ele combina um pouco com o brilho que tem nas flores, ó. A flor tem um pouco desse brilho metalizado, tá vendo? Porque a flor eu fiz com um fio de algodão, que ela é a 1000, e um fio de poliamida. Então vai ser assim mesmo. A parte do brilho vai ficar pra dentro aqui, pra já... Não vai aparecer muito, mas vai dar um efeito bem legal aqui, semelhante ao da pétala das margaridas. Agora eu vou colocar aqui os alfinetes. E vou ajustar essa peça. Então, eu falei, né, que vou descentralizar o tecido nesses 4 squares do centro e esses 2 squares da lateral não vão pegar muito tecido. Então, tentando deixar aqui uma sobrinha. Vai sobrar mais tecido aqui pra cima do que na lateral, mas tá tudo certo também. E eu coloco bastante alfinete, que é pra na hora que eu estiver costurando, esse tecido ele não ficar torto. Porque senão o tecido a gente acaba puxando mais de um lado, menos do outro. E aí depois, quando termina a costura, fica tudo torto, gente. E sinceramente, eu odeio ver uma peça que foi forrada e o tecido tá todo torto lá, dançando, sobrando, sabe? Eu
Não fica legal, não fica bonito. Eu ficaria com vergonha de entregar pra minha cliente uma peça com o tecido mal colocado e dançando aqui no crochê. Ó, prendi, coloquei bastante alfinete. E eu vou começar fazendo... Calma aí. A costura aqui na parte de cima. Ó, vou começar costurando aqui em cima. Costurei aqui em cima, aí beleza, aí eu vou costurar a parte ali de baixo. Uma coisa que pode ajudar também é ir alfinetando e prendendo assim, ó. Você dobra e vai alfinetando, que aí não corre o risco de ficar torto também. Tá, então é uma boa dica também, dobrar e ir alfinetando. Pra não ficar torto, na medida que vai costurando, você vai tirando o alfinete aqui que você colocou na dobra. Esse aqui eu vou fazer ele todo com esse fio, que é o fio invisível, né? Porque eu não gosto de usar fio da cor do tecido, nem nada, porque eu acho que esse aqui fica bem mais disfarçado, fica bem mais bonito. E eu vou pegar um squarezinho pra mostrar pra vocês, um square menor, a costura, tá? Que aí eu vou fazer com esse fio vermelho aqui. Agora aqui na parte da costura, eu vou começar inserindo aqui a agulha dentro do ponto de crochê. Vou inserir aqui a minha linha. Passo a agulha aqui bem dentro do ponto mesmo e vou arrematar esse fio aqui, que é pra não desmanchar, ó. Pra arrematar, eu venho e dou 2 voltinhas com uma linha aqui na agulha. Só tirar esse fiozinho aqui pra ele não ir junto. E pronto, ó. Já tá arrematado. Posso até cortar essa pontinha aqui. Que ela não vai se manchar de jeito nenhum. Beleza. Daí, fiz isso aqui, eu vou dobrar aqui o nosso tecido pra começar a costurar esse tecido aqui no nosso squarezinho. Que no caso vai ser isso a peça de crochê, ó. Passo aqui a agulha dentro do tecido e passo ela dentro do ponto de crochê. Não é por baixo, ó. Tem que tomar cuidado pra não passar por baixo, senão sua linha vai ficar aparecendo. É sempre dentro do ponto de crochê. Deixa eu procurar uma posição aqui mais confortável pra não ficar ruim de fazer. Ó, de novo aqui. E eu sempre procuro fazer dentro de um pontinho de crochê. Ó, aqui tem alguns pontos baixos, então eu vou tentar dar um pontinho dentro de cada pontinho desse. E aí fica um espaço padronizado também. Eu coloco aqui dentro do tecido. E já passo aqui dentro. Ah, outro detalhe importante, meninas. Esses 2 fios, eles precisam ficar retinhos aqui, tá? Se eles não ficarem retos, depois isso aqui vai embolar e vai dar uma trabalheira. Então, se eles não estiverem retos, busquem deixá-los retinhos assim, ó, juntinhos. Senão vai embolar e vai dar mó trabalhão pra vocês. Tá? Sempre puxando o fio pra deixar ele retinho, com cuidado. Pra não puxar muito também, ó. Passei aqui dentro do tecido, no meio do ponto de crochê. O próximo pontinho dentro aqui do tecido e no meio do meu ponto de crochê. No meio aqui do tecido, dentro do tecido e no meio aqui do meu pontinho de crochê. No tecido e no meio do nosso pontinho de crochê. No tecido e de novo aqui no meio do nosso pontinho de crochê. Repare que eu não passo aqui na última argolinha do ponto, ó. Que é exatamente o que eu não quero, que isso fique aparecendo de nenhum lado.
passo um pouquinho antes, ó, aqui do outro lado também não aparece, porque eu tô passando a agulha bem no meio aqui do ponto de crochê. E daí a gente vai seguindo assim, até chegar aqui na quininha, ó. Já dobrei aqui, pra eu saber até onde que eu vou. Aí a gente vai fazendo no tecido e no meio aqui do pontinho. Ó, falei pra vocês, ficou um espaçado do outro, um foi e o outro ficou. No tecido e no meio aqui do pontinho de crochê. Eu tô fazendo bem devagarzinho pra mostrar pra vocês, mas depois que vocês pegam a prática, isso aqui vai bem mais rapidinho, tá? Aqui na quininha, é importante a gente se atentar ao detalhe de que é sempre importante a gente deixar essa quininha aqui, ela bem presa, ó. Então, aqui eu coloco a agulha bem na quina e já puxo ela aqui pra dentro de um ponto de crochê e, ó, dou uma voltinha aqui na agulha. Só uma já é o suficiente, não precisa de duas, é só pra deixar bem preso isso aqui mesmo. Pra não ficar dançando depois aqui no crochê. E aí, eu venho de novo aqui, pra garantir que vai ficar presinho, bonitinho também. E já dou aqui meu ponto, ó. E aí, eu venho a agulha no tecido e já procuro aqui, ó, no meio do meu pontinho de crochê. Deixa eu passar mais uma aqui, que esse aqui ficou pronto, ó. Como que ficou? Aqui, claro que não tá ficando perfeito, não tá ficando tão bonito, é algo feito à mão. E tá ficando muito evidente também por causa da linha que eu estou usando, né? Lembrando que eu não estou usando um fio que é da cor do tecido nem do crochê, então, naturalmente, vai ficando assim bem aparente. Mas tudo com a prática fica melhor. E usando a mesma linha, né, da mesma cor do tecido, ou até mesmo fio invisível como o que eu uso, não fica tão aparente. Fica bem mais disfarçado, fica bem mais bonito também. Mas assim, claro que chama mais atenção. E é claro que não é uma coisa que vai ficar tão padronizado como um ponto de máquina, né? Afinal, a gente tá fazendo algo aqui manual. Mas quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz, mais bonito fica. Ó, e a gente vai fazendo. Vou finalizar esse todo e vou fazer o outro também, pra mostrar o resultado pra vocês, ó. Quase não aparece o fio aqui do outro lado, apareceu aqui, ó. Que eu deixei... Ou não? Ah, não. Não, só uma faísquinha. Mas aqui apareceu um pouquinho, aqui em cima. Mas como eu disse, se for da mesma cor do tecido e da linha, vai aparecer bem pouco. Ó, vermelhão aqui atrás. Vou terminar e já volto aqui pra mostrar o resultado com vocês. E olha, a minha linha já tá no fim aqui, e eu vim mostrar pra vocês como que arremata, né, quando chega assim no final. A gente fazer tipo lá no início, sabe? Que nem seria agulha, depois a gente deu 2 voltas na agulha, então é a mesma coisa, ó. Aqui eu dei o ponto da quininha, daí o que eu vou fazer aqui, ó. Acabou bem aqui na quina. Eu vou pegar a minha agulha, eu vou inserir aqui no ponto de crochê, ó. Como tá bem piquitita, vai dar bem mais trabalho. Então, por isso que é bom vocês não deixarem a linha ficar nesse ponto, ó. Vocês vão vir aqui na agulha e vão dar 2 voltas, que nem eu mostrei lá antes. Deu as 2 voltas, puxa aqui a linha, ó, arrematou. E a gente passa aqui, ó, bem dentro do crochê, pra não aparecer do outro lado. Passou dentro do crochê. E corta. Corta aqui o seu fio. Ui, cortei. E olha.
Tá vendo? Quase nem aparece aqui do outro lado. E tá arrematado. Daí, pra voltar a fazer, só como eu mostrei lá, só fazer como eu mostrei lá no início, né? Vocês vão inserir a agulha, por aqui, fazer aqui o pontinho de arrematar. E pra usar, né, um novo fio que vocês vão ter que colocar na agulha, vocês vão inserir a agulha aqui dentro do crochê, vão arrematar com os 2 pontinhos e vão seguir costurando até o final aqui da sua peça. E agora, eu vou fazer esse aqui e vou mostrar o resultado final dele pra vocês. Assim, parece que tá bem feinho, mas eu vou mostrar pra vocês que não fica tão aparente depois que a gente termina, tá? Fazendo esse aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui ficou pronto. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou o nosso acabamento. Olha, como o fio que eu usei é um fio transparente, então quase que não dá pra ver a costura dele aqui. Fica bem disfarçadinho mesmo. E aqui do outro lado, não aparece nada da costura. Olha, fica bem imperceptível. E a questão do brilho do tecido, né, que eu falei pra vocês, olha, quase também não dá pra ver. É um tecido super respirável, super fresco. Aqui o vermelhinho que eu mostrei pra vocês. Tá pronto aqui o nosso top. Ele vai ser um top com alcinha fixa aqui na frente. E aqui na parte das costas, a alcinha vai ser de trançar. Então, é só encaixar ela aqui, essa abertura que eu deixei pra encaixar a fitinha e amarrar aqui embaixo. E a alcinha vai ficar assim, ó. Coloca a alcinha e trança aqui nas costas. Tá pronto o nosso top.